Bom dia, irmãos. Eu saúdo os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa. Que Deus possa estar, como o pastor acabou de orar, nos dando a oportunidade de estarmos compreendendo a palavra, de estarmos realmente sendo instrumentos na mão de Deus, para que aquilo que Ele nos trouxe, para que possamos estar hoje refletindo, seja para o nosso crescimento e para a nossa graça. Nós estamos, como a gente tem percebido, passando por momentos bastante difíceis. Eu acho que todos nós temos assim uma clareza muito grande, né, de momentos como nós estamos vivendo hoje, de pandemia, um momento de extremismo com relação ao nosso ambiente político, guerra, temos guerra no mundo, uma guerra que a gente não consegue compreender a razão pela qual, pelo menos na minha opinião, um presidente não diz basta ao ver pessoas morrendo, ao ver pessoas que não têm mais para onde ir porque as cidades foram arrasadas, e ele continua dizendo que ele precisa de ajuda para continuar guerreando. É difícil a gente entender, novamente, o mundo agora, não só mais o Brasil, está em crise financeira. Todos nós estamos sentindo isso todo dia, né? No nosso cotidiano, a dificuldade de administrar as nossas finanças, porque não é só aqui, mas o mundo está em crise. E tem gente dizendo que isso não é verdade. Todas essas coisas nos levam a uma reflexão de por que a gente está passando tudo isso. Qual é o propósito que Deus tem para nós, nos colocando nessa situação? Apesar da na palavra de Deus está muito claro que nós vamos passar por essas coisas e por outras mais difíceis até. E que isso vem nos dar uma sensação de, poxa vida, eu não sei vocês, mas eu estou bastante, assim, emocionalmente eu estou, cansado. A gente passa todo dia, é um dia que é uma vitória, né, porque a gente termina o dia com saúde. O pastor acabou de dizer que muitos estão, né, inclusive, com certeza estão nos vendo em casa, né, a família de José Carlos, aí, grande parte dela está com Covid. Então, não posso sair de casa, fico em casa. Quando saio, fico preocupado. Eu estou andando de máscara porque eu estou um pouco resfriado, então a gente aprendeu que se você está, proteja o outro, colocando a máscara. Não é para me proteger, mas é para proteger o próximo. Isso se chama empatia. E a gente está tendo cada vez menos empatia com as pessoas. A gente cada vez mais pensa em si. E aí eu falo, puxa vida, isso cansa, né? Puxa vida, esses momentos nos levam a questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa, aquilo que Deus espera de mim? Será que realmente eu estou caminhando por onde eu devo caminhar? Então, eu pediria aos irmãos que nós abríssemos a palavra de Deus em Josué. Livro de Josué, primeiro capítulo. E nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. Pela diminuição do barulho, estamos chegando lá, é isso? As folhas vão parando de girar e vai chegando. Então, vamos lá. Todos achamos? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, este é Deus, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita neste de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Muito bem. Nós vemos nessa passagem que Deus dá uma incumbência a Josué. E Deus fala para Josué que ele vai ter uma missão e que ele olha e pensa, porque ele andava com Moisés. E ele fala, poxa vida, Deus está me dando uma missão que Moisés, que me ensinou, não conseguiu cumprir. Então eu digo, será que Josué se sentia capaz de fazer isso? Será que Josué, naquele momento em que Deus falou para ele, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida, você vai atravessar o Jordão? Ele falou, poxa vida, mas isso foi prometido para os meus pais. E agora eu vou fazer isso se Moisés não foi capaz de fazer. E aí, nesse momento, a gente pode pensar, Deus abandonou o povo de Israel. E a verdade não é essa. O povo de Israel abandonou a Deus. Apesar de Deus dar enormes sinais durante 40 anos, dando alimento, dando condição, orientando, o povo ignorou o que Deus falava. O povo blasfemou, o povo idolatrou. E, portanto, Deus tomou a decisão. Esse povo, nenhum deles vai entrar na terra prometida. E toda a geração que Josué estará levando é uma nova geração. Uma geração que realmente, agora, eu tratei. E muitas vezes a gente se vê numa situação e fala assim, Deus me tira dessa situação. E, na verdade, Deus não quer te tirar, Ele quer tratar você. Então, não é a situação que é o problema, mas você é que precisa ser tratado através dessa situação para você ser melhor. E você tem que entender que o que Deus está fazendo é para o seu bem, é para o seu melhor. E muitas vezes eu falo, tira-me daqui, me livra dessa situação. E Deus fala assim, mas você não está entendendo. E é o que o povo que saiu do Egito não entendia. E enquanto eles não mudassem, Deus não permitiria que eles entrassem na terra prometida. E passaram-se 40 anos e nasceu uma nova geração. E essa geração aprendeu o que Deus pretendia e o que Deus queria dar a eles. E por isso Deus tomou a decisão, Josué, você vai levar esse povo. E aí o que você pensa? Será que ele é capaz? Então, a mensagem que hoje Deus colocou no meu coração é o seguinte, se você realmente quer superar a situação que você enfrenta, você precisa ter coragem. E essa é a coragem que Deus falou para Josué. E não desistir. Dentro desse cenário, isso pode pôr assim a nossa fé em dúvida. Será que nós estamos tendo fé suficiente para isso? Será que realmente nós estamos no caminho da nossa terra prometida? Será que se nós estamos sendo trabalhados ou trabalhando para que nós possamos alcançar a nossa terra na presença de Cristo com a volta dele? Será que você que está aqui hoje, você que está em casa, está trabalhando a sua vida para, como Josué, ser forte e corajoso e não desistir?
Porque não tenha dúvida, hoje tudo, como eu falei no início, nos leva a falar assim, por que tudo isso? Será que vale a pena? O que mais a gente para pensar é, eu não estou aguentando, não dá mais. Então, hoje tem uma coisa que vai ocorrer, né? E eu estou pensando assim, né? Eu vou ter que ouvir o meu vizinho, né? O Palmeiras não tem mundial, vocês sabem disso, né? Então, e o Palmeiras vai enfrentar hoje um tricampeão mundial. Então eu imagino como os palmeirenses estão se sentindo, né? Será que eu sou capaz de enfrentar esse time, né? E o meu vizinho, ele tem uma televisão que é diferente da minha, a dele o gol grita antes. Então quando sai gol do Palmeiras, eu sei antes já, entendeu? Então, hoje eu vou ficar lá torcendo por ele, porque eles merecem ter um dia um mundial, né? Eles merecem. Eu fico feliz porque, né, a gente já é tri, já sentiu 3 vezes o gosto. Então, mas esse desafio, né, do palmeirense hoje, ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé. Então, se a gente voltar ao nosso texto aqui em Josué, dá uma olhadinha no versículo 5. E diz no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Que Deus está conosco. Então Deus recomenda para Josué que ele acrescente um primeiro ingrediente na sua missão. No seu desafio, coragem. E com essa coragem você vai conseguir, Josué. Apesar do exemplo que você teve, apesar da vivência que você teve, mostrar diferente, você vai conseguir. E é essa certeza e essa coragem que nós temos que ter no coração de que nós vamos passar por tudo isso que está acontecendo. Nós vamos ter vitória, sim, em todo esse processo, em todo esse trabalhar de Deus na nossa vida. Que Deus está colocando obstáculos, dificuldades para que a gente cresça. E não que a situação desapareça, mas que a gente seja trabalhado dentro dessa situação para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Então é isso que Deus espera de você como um primeiro ingrediente quando você se depara com tudo isso que a gente está vendo. Coragem. Como Josué foi corajoso e cumpriu a palavra de Deus. Nós temos que ter coragem para cumprir a palavra de Deus. No segundo momento, Deus diz assim, Josué, lá no versículo 6, vamos dar uma olhadinha. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento que prometi dar a seus pais. Então Deus não rompeu o seu juramento. Deus não deixou de dar aquilo que prometeu ao povo. O povo é que abriu mão disso, não obedecendo a Deus. E, portanto, Deus continua fiel. Como a gente sabe e está na Bíblia, Deus cumpre tudo aquilo que está escrito. Mas precisa ver se nós sabemos entender e usar aquilo que está escrito. Então Deus coloca para Josué, tenha certeza, você vai conseguir. E aí a gente pode ver em Provérbios, se você quiser acompanhar, eu vou estar lendo aqui, Provérbios 3, de 5 a 7. E Deus diz na palavra dele, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, Deus deixa muito claro para nós que muitas vezes nós erramos porque nós queremos dar o nosso entendimento para a situação. E eu posso dizer para vocês que é uma situação bastante difícil quando a gente está passando por momentos que não são agradáveis. A gente quer tomar a decisão, a gente quer traçar o caminho, né? E a palavra de Deus diz, você pode até pensar, pode até planejar, mas o teu caminho quem traça é o Senhor. Então, nós temos que ter
a coragem de estarmos fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E para isso, nós temos que ter, então, um segundo ingrediente: confiar em Deus. E muitas vezes, como eu disse, você se vê diante de uma situação, e aí você quer mudar essa situação, você. E a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus. O que é que eu faço? Como é que eu trato essa situação? Como eu devo proceder? Como eu devo realmente conduzir essa situação para que eu saia dessa situação fortalecido? E não tomar a atitude. E aí vem uma grande dificuldade: saber esperar no Senhor. Porque muitas vezes a gente fala: puxa vida, por que está acontecendo isso comigo? E é tão fácil, né? Você decide e muda o rumo. E se esse rumo não for o melhor, você vai voltar para ele. Porque da mesma forma que o povo saiu do Egito, e Deus deu tudo, o povo queria isso, Deus dava. O povo reclamava daquilo, Deus dava. E não adiantava, porque eles queriam conduzir o rumo deles. Mas o caminho para a terra prometida não era eles que tinham na mão. O mapa não estava na mão deles. E enquanto isso, eles teimavam, então o Senhor falava: tá bom, nós vamos ficar passeando, nós vamos ficar rodando, até vocês entenderem o meu propósito. Então você na sua vida, eu na minha vida, nós devemos ter o cuidado de, quando nos depararmos com uma situação que nos aflige, ter a humildade e a confiança de estar colocando na mão de Deus, para que Ele realmente opere naquilo que é o melhor para nós. E continuando no nosso texto, voltando aí em Josué, no versículo número 8, já nos aproximando aí do final, ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E através desse meditar na palavra de Deus, domingo passado, o reverendo Wilson falou a respeito do quanto nós sabemos e entendemos e meditamos na palavra de Deus. O quanto usamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Existem pessoas que abrem a Bíblia todo dia de manhã, né, e falam assim: deixa eu ver o meu versículo do dia, né, como se fosse um mapa de boa sorte, né? Não é isso que vai levar você a ter entendimento da palavra de Deus. Deus fala com você através da palavra, mas se você medita na palavra de Deus, se você realmente lê a palavra de Deus para compreender aquilo que Deus quer falar com você. Tem pessoas também que deixam a palavra de Deus em casa, não estou dizendo que é errado, aberta num versículo. Ok, já é um bom sinal você ter a palavra de Deus na sua casa aberta, mas leia, utilize dela, medite na palavra de Deus, converse com Deus. E Ele vai estar falando para você, como falou para Josué no versículo 8. Pratique essa palavra, e ela vai te levar ao caminho seguro. Ela vai dar o direcionamento que você deve fazer. E eu, pessoalmente, estou passando por uma situação bastante difícil. Estou fazendo trabalho numa empresa em que eu nunca vi tanta adversidade na frente. Eu tenho quase 40 anos de profissão, e eu vou ser franco aos irmãos, eu nunca passei por uma situação semelhante, de dar tanta coisa errada ao mesmo tempo e todo dia. E aí eu falo: eu estou cansado, eu não estou aguentando. Mas eu estou entendendo que Deus está dizendo: ok, eu estou vendo, mas ainda não é a hora. Ser forte, corajoso, que eu quero ver se é de verdade. E não é fácil, eu posso garantir para vocês. A minha esposa fala assim: você está se mutilando, porque eu ando cheio de alergias, cheio de coceiras, coisas que eu nunca assim falo: mas por que não sara? Eu tomo de tudo.
né? Aí fui fazer uma bateria de exames. Pô, estou mais novo aí que o pastor. O pastor está dizendo que já fez 30 e poucos anos. Eu fico com pena dele nessa idade, né? Mas uma coisa assim de louco, eu estou zerado. E eu falo, então por que eu estou com tudo isso? Porque eu estou tendo que entender que Deus trabalha não da forma que eu quero, não da forma que a gente espera, mas dentro do seu caminho. Então veja que no versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Tenha cuidado. E o que é ter cuidado? A gente sabe muito bem quando a gente cuida dos nossos filhos. Toda a atenção que você tem que ter. Então tenha a mesma atenção com a palavra de Deus. Tenha esse cuidado para sentir aonde Ele quer que você vá. E Ele colocou exatamente isso para que Josué entendesse. Por que que o povo não entrou, Josué? Porque o povo não atravessou e agora vocês estão indo. Acredite. Coragem, confiança, e aí vem o terceiro ingrediente da missão de Moisés. Persevere. Vá em frente. Não desista. E a gente pode ler em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, como nós já sabemos, dias piores virão. Dias em que talvez a gente não possa estar aqui. Porque as pessoas vão se implicar com a presença de Deus. Mas nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. E que nós vamos ter a certeza de perseverar na palavra dele, para continuar o nosso caminho. E uma outra coisa que também foi falada pelo reverendo Wilson na mensagem do domingo passado, que eu achei bastante interessante, é que a palavra de Deus ela é sempre atual. Ela é sempre hoje, não é ontem. Apesar de estarmos falando aqui do Velho Testamento, né, da história de Josué, é muito atual, para que a gente entenda a importância de a gente estar refletindo. E Deus coloca na palavra dele. Todas as histórias não são só coisas positivas, tem coisas que foram mal feitas, né? O pastor fez aí uma série sobre Davi, quanto Davi errou, quanto Davi fez de coisa errada. Mas Davi era reconhecidamente um homem de Deus. Então nós não somos perfeitos e não vamos ser. A perfeição será vista, né, quando estivermos diante de Deus. Esse é o momento da nossa recompensa. Mas, por enquanto, estamos aqui e todo dia, né, temos que pedir perdão porque a gente erra. E é através dos nossos erros que, se estivermos tratando esses erros, através da palavra de Deus, a gente vai aprender. Então, se as coisas estão difíceis, é porque você está precisando ser trabalhado. Né? Quando um artista, um artesão, pega uma madeira para fazer uma escultura, ele arranca pedaços. A escultura não aparece de uma madeira que não sofreu. Ela perdeu parte dela. E de maneira, muitas vezes, dolorosa, porque ele enfia facas, talhadeiras, para ter uma forma melhor. Então, uma grande obra de arte, ela vem da dificuldade e não da facilidade. Ela vem do ser trabalhado, ser esculpido, tirado pedaços, para que você veja a beleza final daquilo que era apenas um pedaço de madeira. Então, esse é o esculpir de Deus na sua vida. E a gente vê que, dentro desse trabalhar de Deus na nossa vida, aí vem uma coisinha que muitas vezes, né, a gente fala para as crianças, né, para os nossos filhos, seja obediente. Então nós também temos que ter a obediência diante de Deus. Porque o povo que saiu com Moisés do Egito não foi obediente. Então não vamos ter a leitura errada de que Deus não abandonou aquele povo. Deus deixou o povo andando à toa para um lado, para o outro. Depois acho que ele lembrou e falou, opa,
eu tinha prometido que eles iam entrar, então eu tenho que trazer eles de volta. Não foi isso que aconteceu. Faltou obediência. Então, o quarto ingrediente que Deus espera na tua vida é que você seja obediente. Obediente, como diz em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que te obedeças à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então, a obediência à palavra de Deus é o que Ele espera da gente. A obediência daquele meditar na palavra de Deus, em você usar a palavra de Deus na condução do seu dia a dia, e saber entender como conduzir melhor a sua vida, é o que Deus espera de cada um de nós. Portanto, eu vejo, irmãos, que nós precisamos ter um momento de reflexão nesse momento que nós estamos passando. Nós precisamos estar a cada dia sentindo que não é fácil cumprir a nossa missão, mas ela se torna mais fácil e compreensível, porque a facilidade vem de quando você compreende. Eu falo para as pessoas que eu tenho uma dificuldade enorme de entender as coisas quando elas não se parecem, para mim, coerentes. Então, se alguém fala alguma coisa para mim e para mim não é coerente, não tem sentido, eu vou continuar insistindo a entender e perguntando por que ela está falando aquilo. Porque para eu conseguir compreender, eu preciso ver coerência no que está sendo falado. E você vai ver coerência na sua vida quando você realmente meditar na palavra de Deus. E a gente vê em 2 Timóteo, primeiro, 2 Timóteo 1, no versículo 7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus possa estar nos dando o entendimento da sua palavra, dessa palavra que nos traz a cada dia mais sabedoria de como conduzir a nossa vida diante dele, e que a gente possa usar isso no nosso fazer, no nosso realizar, no nosso pensar, no nosso planejar, e que a gente use esses ingredientes que Josué recebeu da mão de Deus, que a gente possa realmente, como Josué, foi dito para ele, tenha coragem, confie no que eu estou falando, você é capaz de entrar agora com esse povo na terra prometida. Não tenha dúvida que vão pôr você em questão. Não tenha dúvida que as pessoas vão buscar de você algo que você possa achar que não é capaz, mas persevere. Você é capaz. E por último, seja obediente, Josué. Cumpra o que eu estou dizendo. Então, que nós possamos no nosso dia a dia, que nós possamos na nossa vida, em qualquer situação que a gente esteja, ter coragem, ter confiança, perseverar e obedecer à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.